Olá, boa noite. Esta é a CNN Brasil e este é o WW. A troca de comando no Congresso Nacional neste ano vai ampliar o cenário de instabilidade na política brasileira. Os futuros presidentes da Câmara e do Senado assumirão em um ambiente interno em que deputados e senadores têm certeza da existência de uma aliança política entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal para enfraquecer o Congresso Nacional e pretendem, pelo menos, neutralizar este movimento conjunto do Executivo e do Judiciário. O embate tem potencial para travar ainda mais a agenda econômica e afundar o país no que já parece ser um conflito sem fim entre poderes. No WW de hoje vamos tratar desse cenário de conflito de poderes e da nova eleição da mesa do Congresso e também sobre a agenda climática do país e dos atentados nos Estados Unidos. Antes, apresentar aqui a Júnia Gama, que é sócia e analista política da XP Investimentos. Muito bem-vinda, Júnia, aqui no WW. Muito prazer de ter você conosco. Obrigada, Caio. Boa noite. Boa noite. Meu amigo Daniel Hittner, nosso diretor em Brasília. Vamos lá, o Congresso já começa o ano ali com uma pauta recheada, muita articulação nos bastidores, ainda que seja um dia 2 de janeiro, e ainda não está claro como que essa mudança na presidência da Câmara e do Senado vai impactar ainda essa relação entre os poderes. Confira na reportagem de Luciana Amaral. O Legislativo volta a funcionar só na primeira semana de fevereiro. Assim que acabar o recesso, os parlamentares precisam escolher como será a formação da mesa diretora de cada uma das casas. Na Câmara, o favorito para ocupar a presidência é Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. O deputado está no 4º mandato e integra o grupo liderado pelo atual presidente da Casa, Arthur Lira, do PP de Alagoas. Já no Senado, quem lidera a disputa é Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. O senador presidiu a Comissão de Constituição e Justiça nas últimas sessões legislativas. Antes disso, foi presidente do Senado por 2 anos. A presidência de cada uma das casas concentra o poder de definir a pauta que chega aos plenários, uma atribuição que é essencial para tocar os projetos que o governo considera prioritários. Até aqui, o Palácio do Planalto tem mantido distância das articulações para disputa no Legislativo. O Executivo precisa garantir a aprovação da Lei Orçamentária de 2025, que não foi votada no ano passado. O Ministério da Fazenda também incluiu a reforma do Imposto sobre a Renda na lista de projetos prioritários do governo para os próximos meses. O objetivo da mudança é inverter a lógica atual do tributo. Agora, contribuintes ricos usam brechas na legislação tributária para pagar menos impostos do que a classe média. Também está no pacote a isenção do imposto de renda para contribuintes que ganham até R$ 5.000 por mês. A articulação do governo, no entanto, ainda precisa enfrentar a crise das emendas parlamentares para conseguir garantir a aprovação dos projetos patrocinados pelo Planalto. O Supremo Tribunal Federal tem exigido regras mais rígidas de transparência e rastreabilidade para o pagamento dos repasses, o que na prática impediu a transferência de bilhões de reais em emendas ao longo de todo o segundo semestre do ano passado. Parte dos líderes partidários tem defendido que, por conta desse embate, o Congresso derrube vetos do presidente Lula à Lei de Diretrizes Orçamentárias. A expectativa é de que o Palácio do Planalto ainda faça uma mini-reforma ministerial para acomodar mais nomes do Centrão, de olho na disputa eleitoral de 2026. Júnia, essa troca de comando no Congresso deve facilitar ou dificultar a vida do governo Lula? Caio, boa noite a você, boa noite ao Hittner, boa noite a todos. É uma troca que ela não tende a trazer grandes mudanças em relação ao que a gente tem hoje no Congresso, né? Se a gente pegar o Hugo Mota na Câmara, que é o nome mais cotado, como mostrou a reportagem da Luciana, ele é do núcleo mais que próximo do Arthur Lira, o atual presidente, que deixa o cargo ali no comecinho de fevereiro. E no Senado também volta Davi Alcolumbre, que é do grupo de Rodrigo Pacheco. Então a gente não tende a ter uma grande ruptura, uma grande diferença em relação na relação do governo com
o Congresso. Agora, o governo ele começa o ano com vários desafios, né? O governo começa o ano com o câmbio desancorado, com a inflação acima da meta, com pendências ainda para serem resolvidas, e essa questão das emendas, ela é muito importante nessa relação, na pacificação da relação do governo com o Congresso. Assim, é um tema que o governo vai ter que resolver, precisa, depois da decisão do ministro Flávio Dino de cancelar nesse final de ano, né, de 2024, 4,2 bilhões em emendas. Tudo bem que para o resultado fiscal do governo até ajudou, mas vai gerar uma tensão adicional, vai ser preciso fazer uma nova pactuação entre o Executivo e o Legislativo sobre o funcionamento dessa parte do orçamento. Então, quando isso estiver mais organizado, eu acho que o governo tem condições de manter ali, colocar sua pauta para o Congresso, mas um cenário já um pouco diferente daquele que a gente teve no começo, desde o começo do governo, que era um Congresso mais aberto para a agenda econômica, mais aberto para a aprovação das medidas apresentadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Agora a gente vê uma dificuldade maior de matérias como essas que trazem aumento de arrecadação, aumento de impostos. Lembrando que o governo tentou no final do ano passado aprovar aumento de CSLL, aumento do JCP e não conseguiu. Então tem algumas pendências ainda a serem resolvidas e resolver, pacificar essa questão das emendas é fundamental para isso. O Daniel, vou pegar a parte que a Júnia coloca de pactuação. Pelo menos a minha percepção, e super vou na mesma linha da Júnia, claro, né? A Júnia, experimentada repórter de política, aí, como nós, até transitando muito bem em Brasília há muito tempo. Mas eu tenho a impressão que o perigo maior haverá uma inversão, né? Se hoje o problema maior do governo está na Câmara, com o perfil de um Arthur Lira mais independente, eu prevejo um problema maior no Senado, com o perfil do Davi Alcolumbre. Acho que o Davi Alcolumbre é um sujeito que se fez com as emendas parlamentares, né, usufruiu desse poder das emendas parlamentares e nos bastidores, pelo menos nesses últimos meses, também é quem tem incentivado ali essa tentativa do Congresso de permanecer com o poder das emendas parlamentares, ou seja, sai o Pacheco, que é um pouco mais ameno, mais dócil, vamos dizer assim, com o Palácio do Planalto, e entraria o Alcolumbre. Você tem essa percepção de que talvez a Câmara seja mais dócil com o governo e ali o Alcolumbre vai para cima nessa questão, principalmente das emendas, que a Júnia traz bastante também, e é um ponto de tensão? Sabe que essa era exatamente a ponderação que eu ia fazer em relação ao comentário da Júnia, Caio, porque reforçando a Júnia, que, como você disse, é experimentadíssima repórter política aqui em Brasília, mas vejo essa substituição. É como se Rodrigo Pacheco estivesse mais com com essa vocação mais dialoguista dele e sempre que necessário, dando um empurrão nos temas de interesse do governo. É como se Rodrigo Pacheco se transportasse para a Câmara agora nesse segundo biênio de mandato do presidente Lula e da legislatura, com um perfil que é clássico mesmo, que se pode encontrar de Hugo Mota, e como se esse perfil de confrontação, de vender caro as vitórias para o governo e de negociar exaustivamente pontos que são caros para o parlamento, que é um perfil tradicionalmente de Arthur Lira, se transpusesse para o Senado com Davi Alcolumbre, que nunca deixou de ser o grande operador político do Senado, mesmo na gestão Rodrigo Pacheco. O Pacheco sempre ficou ali com o que a gente chama de haute politique e o Davi Alcolumbre acabou ficando ali com essa negociação mais densa, mais dura ali, de distribuição de cargos, emendas, tudo aquilo que Rodrigo Pacheco nunca teve enorme apetite para fazer. Os dois, como lidam muito bem, são amigos, têm imensas afinidades políticas. Davi Alcolumbre já mantinha um pouco esse papel, agora volta numa versão, digamos, quase que de um Arthur Lira do primeiro biênio de legislatura, agora passa para o Senado. Ô Júnior, você colocou na sua intervenção ali
muita agenda, né? Uma agenda econômica, muita herança de 2024 na agenda legislativa de 2025, desde a questão do próprio orçamento, que a gente começa o ano sem aprovação do orçamento, outras questões também inúmeras, né? Desde a reforma tributária para terminar, enfim. Tem uma agenda grande, mas tem muito problema também. Na sua percepção, de alguma maneira, a agenda econômica ela só vai destravar ser pacificado, como você colocou e você mencionou essa frase, ou repactuado antes, ou seja, é preciso que, a partir do dia 3, né, porque a eleição é no dia 3 de fevereiro, precise primeiro ter uma pactuação para depois destravar a agenda econômica, ou isso vai sendo feito aos poucos, conforme alguns acertos vão sendo feitos, parte da agenda econômica vai sendo destravada? Caio, se a gente olha para o que aconteceu agora no final de 2024, a gente vê claramente que o Congresso só topou votar o pacote fiscal, que era a grande aposta do governo para tentar melhorar um pouco as expectativas da economia, depois que houve um acordo a respeito das emendas, né? Em tese, essas emendas que no final das contas acabaram sendo canceladas, mas elas seriam liberadas. Então, realmente me parece uma questão bastante importante para o estabelecimento de uma relação mais fluida entre governo e Congresso. Agora, tem um outro ponto também, para além dessa questão ali específica das emendas, que é como é que vai estar a popularidade do governo? A gente sabe que o governo ele exerce influência sobre o Congresso quanto mais a popularidade dele está bem. Então, o governo Lula ele vem ali com uma popularidade de cerca de 35%, não é uma popularidade alta, mas também não é um piso tão baixo. Ele precisa resolver a questão da inflação, porque em pouco tempo, se isso não for endereçado, isso vai começar a afetar mais duramente a popularidade do presidente e precisa se firmar de fato como a liderança com mais chances em 2026. A gente está entrando em 2025 agora, o Congresso já está todo pensando nas eleições de 2026. Se o presidente Lula ele conseguir manter sobre a pessoa dele a expectativa de poder futuro também, pensando na próxima eleição, ele tem mais chances de organizar a relação dele com o Congresso. Eu tenho também essa percepção, Júnior, de que é um ano em que a economia que vai puxar a política. Então, se tivermos muitos problemas de conflitos entre os poderes, instabilidade dentro do Congresso, se o governo Lula estiver bem, isso acaba sendo um catalisador para tranquilizar as relações. Mas, aparentemente, nesta largada, pelo menos, o cenário econômico ele é muito turvo, né? E a política vai ficar esperando, vai ficar olhando os índices de popularidade do governo, vai ficar olhando a taxa de câmbio, vai ficar olhando a taxa de juros, a pressão na inflação, para ir moldando. Pelo menos essa é a minha percepção, mas eu queria te ouvir sobre isso também, né, Daniel? Se de fato será um ano em que a política que vai observar o andamento da economia, para aí sim decidir o grau de dificuldade a ser apresentado para o governo Lula no decorrer do ano. É claro que a economia vai pautar muito a política, porque, como a gente já disse aqui, o Congresso não entende um déficit primário, ainda uma dificuldade de chegar a déficit zero no resultado primário, não entende déficit nominal a 8, entende dólar a 7, dólar a 6,50. Isso é algo que dá uma sensação de urgência para o Congresso e que mobiliza os parlamentares. Agora, tem vários elementos que transformam o ano de 2025 em um ano potencialmente mais desfavorável para o governo no Congresso. Já começa logo de cara com essa crise das emendas, que me lembra muito, mas acho que é pior, mas me lembra como se começou 2024, que foi com aquela confusão, ou, diria Flávio Dino, com aquela balbúrdia em torno da reoneração da folha. O governo conduziu muito mal essa questão, agora você tem um elemento que é o Supremo, mas o que importa é uma insatisfação muito grande, generalizada do Congresso em torno de um assunto, travando outras pautas. Acho que tem um outro elemento que é o esgotamento da agenda arrecadatória. A Fazenda tem um ímpeto um pouquinho menor do que tinha na virada do ano passado para 2024, mas resta ainda uma agenda arrecadatória, que é aumento da CSLL, aumento da JCP, inclusive para pagar a conta da desoneração da folha,
que me parece tem pouquíssima chance de prosperar no Congresso. E aí você adiciona alguns outros temas que continuam sempre pressionando a agenda política. É o projeto de lei da anistia, aos condenados pelo 8 de janeiro, é um enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal com essa pauta anti-STF. E é curioso aí porque é uma pauta que me parece que não avança também. E interessa, de certa forma, à direita mais bolsonarista que essa pauta não avance, porque é muito bom ter ali essa pauta anti-STF sempre como um fantasma sobre, primeiro como uma forma de você pressionar o inimigo que está do outro lado da Praça dos Três Poderes, mas também como uma forma de dialogar muito com o seu eleitorado. Então, nada melhor para a direita bolsonarista, por exemplo, do que ter uma pauta anti-STF para vender isso para o eleitor e para dialogar com o eleitorado, para lacrar nas redes sociais, para conversar com os eleitores. Isso é importante que a pauta esteja ali como uma ameaça, mas não sendo votada efetivamente. Agora, Júnior, eu queria muito te ouvir, vocês aí da XP, e você especificamente, que é analista observando os movimentos aí de Brasília, tem sido apresentado e colocado na mesa para a equipe econômica uma necessidade de uma segunda parte, de um pacote de gastos, alguma coisa assim, que inclusive nessa semana ou na semana passada a própria assessoria do ministro da Fazenda desmentiu que isso está em curso. Vocês apostam que isso virá de alguma maneira? E se vier, o presidente Lula vai abraçar isso? Caio, eu acho pouquíssimo provável que o governo apresente um novo pacote de medidas fiscais, mais cortes de gastos. Acho que o governo chegou no limite do que poderia fazer, tá? Pensando que é um governo de esquerda, do PT, que é o presidente Lula, colocou um limitador para o crescimento do salário mínimo. Isso não se faz sem dor num governo do PT. Fez cortes no BPC, regras mais rígidas para entrada, para ser beneficiário do programa. Então, eu acho que o governo já chegou no limite do que poderia entregar. O que vai ter que fazer agora é o dever de casa. O dever de casa começa por colocar em prática esse pacote fiscal que foi aprovado pelo Congresso, colocar em prática o pente fino que foi anunciado lá em agosto do ano passado, de 2024, quando o governo mandou o projeto de lei orçamentário de 2025 e prometeu cortar quase 26 bilhões em despesas. Então, vai ter que colocar em prática isso e vai ter que dar sinais adicionais. Só isso não vai ser o suficiente. Então, a gente começa a ouvir ali alguns interlocutores do presidente Lula trazendo a ideia de dar sinalizações logo nessa largada do ano em relação ao orçamento, que poderia ser feito, por exemplo, com um contingenciamento preventivo nessas primeiras semanas. O governo tem instrumentos para fazer isso seria uma sinalização importante, mas, de fato, ainda precisa convencer o presidente a fazer esse tipo de gestão orçamentária para melhorar as expectativas do mercado, que, no final das contas, vai ser bom para ele, né? Se ele conseguir reancorar expectativas, se ele conseguir mudar um pouco desse cenário tão pressionado que a gente tem, a gente vai ter efeito sobre o câmbio, vai ter efeito sobre juros e, do outro lado, importantíssimo deixar o Banco Central, de fato, independente e autônomo. Isso é uma questão chave, né? O Gabriel Galípolo, que começa agora como presidente do Banco Central, escolhido pelo presidente Lula, ele, na última reunião do Copom, ele deu já algum sinal, ainda não estava na presidência, mas deu um sinal de que vai fazer o que for preciso para manter a inflação sob controle. Deu uma decisão dura, subiu 1 ponto, sinalizou que nas 2 próximas vai subir mais 1 ponto em cada. A gente vai começar agora, dia 28 de janeiro, vai ter a próxima reunião do Copom, a primeira de Galípolo como presidente. A gente vai ver como é que ele vai se comportar, se ele de fato vai exercer essa autonomia que o Banco Central tem formalmente. Bom, Júnia Gama, você é sócia e analista político da XP Investimentos. Muito obrigado, viu, por ter vindo aqui conosco. Volte sempre e um feliz ano novo para você e para sua família. Obrigada, Caio. Obrigada, Daniel. Feliz 2025 a todos. Daniel continua conosco.